Boa noite, meus queridos companheiros. Boa noite, Paulo Henrique. Boa noite também, José Ricardo. Boa noite, Silvano. Olá, Ricardinho e Lúcia. Boa noite, Salete e Márcio Fidelis e Gustavo. Boa noite também para Heloísa Caetano. Boa noite, Michele Rossato e Gabriel. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite também, Adriana Varenga, Cláudia Honor, Eliane. Boa noite para vocês. Arielle também, se estiver por aí. Boa noite, Lídia. Olá, Filomena. Boa noite. Olá, Marcileia, Guilherme e Luciano. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Boa noite para todos vocês. Boa noite, Lucélia. Boa noite também, Selma. Seja muito bem-vinda. E os nossos companheiros aí que a Marcileia compartilha, o Emerson, boa noite. Boa noite também para Rosilda Martins, seja bem-vinda. Olá, Kelly, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também para Sheila e Petronilo. Ai, que bom, Marcileia, feliz em saber. Boa noite, Catarina Moreira, seja bem-vinda. Aninha e Adriano Borges, boa noite. Boa noite também, Marinha, seja bem-vinda. Patrícia, boa noite também para você. Adriana Dantas, boa noite, seja muito bem-vinda também. Fabiana Caldas. Olá, José Luiz Spinelli, boa noite, seja muito bem-vindo. Um forte abraço para você e a todos os companheiros nossos aí de Ribeirão Preto. Que bom. Fabiana Dove, boa noite, Sr. Antônio Pazotto e Isabela, sejam bem-vindos. Olá, Leda, boa noite também para você. Boa noite, Gustavo Duarte, seja muito bem-vindo também, meu amigo. Sônia Vasconcelos, boa noite. Olá, Serena, boa noite também para você, seja bem-vinda. Marcos Pereira, boa noite também para você, seja muito bem-vindo. Bom, está no nosso momento, vamos fazer a nossa prece para nós iniciarmos as nossas reflexões dessa noite. Olá, Andréia Dantas, boa noite também para você, seja muito bem-vinda. Meus queridos companheiros, que nós possamos agora, nesse instante, mais uma vez, nos colocarmos à disposição da própria espiritualidade nesses instantes para aquilo que nós pudermos colaborar e, é claro, à nossa própria disposição, porque nesses instantes nós nos devotamos um pouquinho do nosso tempo para o nosso aprendizado, para a busca do conhecimento, e é importante quando nós separamos um momento para nós, especificamente para nós buscarmos alcançar todos os objetivos e metas traçadas para esta existência, sobretudo através do conhecimento, da busca de informação para nós atingirmos um conhecimento e cada vez mais um conhecimento mais pleno. Boa noite, Joana Camargo, boa noite também para a Rita, Joana Oliveira, boa noite, Anitta e Clarindo, sejam todos bem-vindos. Então a gente pede agora a todos vocês para que nesses breves instantes coloquem a sua mente e o seu coração em sintonia com o Criador. Boa noite, Elaine Lavê, seja bem-vinda. Coloque o seu pensamento e o seu coração em sintonia com Jesus. Coloque a sua mente e o seu coração em sintonia com a espiritualidade maior, sobretudo através do anjo da guarda, aquele ser, aquela criatura, aquele espírito designado por Deus para nos assistir durante a nossa existência, auxiliando-nos nos esclarecimentos necessários, auxiliando-nos na condução através da inspiração dos nossos próprios passos rumo
à nossa evolução. E sintonizados a estes seres, que nós sejamos capazes, sobretudo nesse instante, de identificar as nossas principais necessidades e que nós possamos, nesses instantes em que estaremos juntos, assimilar as forças e as energias necessárias para o nosso fortalecimento, para a sequência de todas as nossas atividades, para a sequência da nossa caminhada, dessa nossa trajetória rumo à felicidade. Da mesma forma que nos coloquemos aptos a doar. Todos nós podemos fazer alguma coisa em prol de alguém. Todos nós podemos doar algo que nós temos para auxiliar os nossos irmãos mais necessitados. De modo muito especial, esse magnetismo que todos nós possuímos, nós encarnados possuímos, para que a espiritualidade utilize em prol dos nossos irmãos mais necessitados, sobretudo do ponto de vista físico, neste momento de pandemia que o nosso planeta atravessa, além das outras patologias que diariamente retornam com seres para a verdadeira pátria que é a espiritual. Que este fluido animalizado que todos nós possuímos possa nesse instante também ser utilizado pela própria espiritualidade para consolar as famílias daqueles que ficaram, para que desenvolvam cada vez mais a fé, esta certeza de que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão divina. Que estes fluidos animalizados auxiliem a espiritualidade neste processo de consolação de toda a comunidade do planeta Terra, de toda a humanidade, a fim de que possam cada vez mais se voltarem para Deus através dos ensinamentos de Jesus, auxiliando assim a regeneração do planeta, para que ela se transforme numa morada cada vez mais feliz. Fica aqui as nossas orações, as nossas vibrações, o nosso carinho, o nosso abraço espiritual e fraternal a todos aqueles que sempre são citados aqui, necessitados das nossas orações e vibrações, aos familiares de todos vocês, a vocês próprios que necessitam dessa energização, aos nossos companheiros que se encontram internados e, sobretudo, aos médicos, enfermeiros, auxiliares e todos os funcionários dos hospitais e Santa Casa que estão aí abnegadamente trabalhando na linha de frente neste momento mais delicado do ponto de vista da saúde física do nosso planeta. Muita paz a todos vocês, muita paz e energia a todos esses que estão aí na nossa mente, no nosso coração, nos nossos grupos de WhatsApp ou até mesmo aqui nas intenções colocadas por cada um de vocês. E que Jesus possa se fazer presente na vida de todos. Que assim seja. Como a oração realmente nos deixa cada vez mais tranquilos, nos deixa mais leves, né, meus queridos companheiros? Boa noite aqui também, Adriana Valério. Boa noite, Joana Carneiro, Luísa Nalim, Eveline, Roberta e Gabi. Olá, Amanda, boa noite. Boa noite também, Márcia, Cirilo e o Paulo. Adaí, boa noite também, Marilza. Fabiano, boa noite para você. Espero também que você esteja cada vez melhor. Reinaldo, muito boa noite, meu querido companheiro Reinaldo e Cecília, sejam todos bem-vindos. Olá, Cido, boa noite. Olá, Wagner, boa noite também para você. Bem, meus queridos amigos, meus queridos companheiros, hoje é terça-feira e na terça-feira é exatamente o dia de nós fazermos a leitura e estudo do livro O Céu e o Inferno, ou, não gosto de esquecer, falo sempre para vocês, a segunda parte do título, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, que é um dos pontos mais interessantes, a própria continuidade do título, né? Ou a justiça divina, porque a partir do momento que a gente começa, ou que a gente passa a entender a justiça divina, nós passamos a entender tudo aquilo que acontece conosco, tudo aquilo que acontece com a humanidade. E assim, nós, com muito mais tranquilidade, a gente vai passar pelas nossas provas, pelas nossas expiações, e nós vamos aprender cada vez mais. Nisley, boa noite também para você.
muita paz. Realmente que Maria Santíssima também esteja aí, se faça presente na vida de todos. Então, essa sequência do título do próprio codificador, eu sempre acho interessante, porque o objetivo deste livro é nos auxiliar, e aí eu vou repetir, independentemente de crença religiosa, mas é nos auxiliar a entendermos a justiça divina. E quando você passa a entender a própria justiça divina, sobretudo como o próprio codificador coloca lá no Livro dos Espíritos como um dos atributos da divindade, a gente passa a entender melhor Deus. E quando a gente vai falar de justiça, nós não estamos falando na justiça humana, porque na grande maioria das vezes a justiça humana, ela é muito mais uma vingança do que propriamente uma justiça. Então, nós vamos aprender com essa leitura, estudo deste livro, desta obra, sobretudo agora na segunda parte dos exemplos que o codificador nos trouxe, o que vem a ser essa justiça. Porque, infelizmente, ainda grande parte das pessoas confundem a justiça divina e principalmente as nossas provas e expiações com castigos de Deus. Podem com muita tranquilidade eliminar do vocabulário de vocês que Deus utiliza-se de castigos para ensinar às criaturas. Podem eliminar com muita tranquilidade. Por quê? Porque se Deus utilizasse desse subterfúgio do castigo, ele não seria Deus, ele não seria misericórdia, ele não seria amor, ele não seria perdão, ele não seria justo, ele não seria nada. Então, podem eliminar com muita tranquilidade. Não existem castigos. Deus criou o princípio espiritual e o princípio material. A incursão do princípio espiritual na matéria é para que a gente possa aprender com a própria matéria. E a partir deste aprendizado, nós nos aproximarmos da inteligência suprema, ou seja, nós evoluirmos ou elevarmos a nossa inteligência, essa inteligência rudimentar, desenvolver aquilo que encontra-se latente nessa inteligência, até atingirmos exatamente o ponto permitido e que nos aproximará da inteligência suprema. Vai, Wagner, vai lá, vai com Deus, vai com todas as nossas energias e vibrações e que a espiritualidade os assista nesse instante. Vai tranquilo. Bom, então, nós eliminando efetivamente, boa noite Cecília, essa ideia de castigo, a gente vai se aproximar. Então, o objetivo do princípio espiritual agindo sobre o princípio material é para o desenvolvimento da sua inteligência. É como se nós estivéssemos colocando mãos à obra, exatamente para, através da prática, ampliar a nossa inteligência. A gente vai ver mais adiante, inclusive no Livro dos Espíritos, que um dos objetivos da própria lei do trabalho é o desenvolvimento da inteligência, é a elevação da própria inteligência espiritual que nós somos, ok? Bom, e como um exemplo clássico disso que eu estou dizendo, meus queridos companheiros, boa noite, Jossanã, seja bem-vinda, boa noite também, Ercília, é exatamente este capítulo que nós estamos estudando. Aí eu vou fazer uma breve recordação, né? Porque já vai distante, salvo engano, dia 3, dia 4 de maio, que nós tivemos a nossa última aula, nós iniciamos o capítulo dos criminosos arrependidos. E a gente percebe com o codificador, sobretudo através dessas comunicações, como que as coisas realmente funcionam. Ora, é possível haver um arrependimento na criatura? Boa noite, Edna. E se a criatura se arrepende, como que nós podemos entender e encarar a justiça divina diante do próprio arrependimento? E é claro, como nós vamos avaliar essa justiça que de uma certa forma vai receber um espírito arrependido de uma forma diferente daquele que não se arrependeu? Aí é lógico, eu já vou aqui antecipar, a gente
vai ter que voltar na primeira parte deste livro, O Céu e o Inferno, exatamente para entendermos aquela questão elaborada pelo codificador do nosso aprendizado passar por uma daquelas virtudes que o próprio Cristo deixou aqui para nós de uma forma fantástica, que é exatamente o perdão. O perdão que representa, ou que é uma das expressões da própria caridade, como consta na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E nestas fases que envolve o próprio perdão, nós temos ali o arrependimento, que é basicamente um marco para nós interrompermos com o sofrimento, com as dores e passarmos para a reparação, para aí sim eliminarmos os obstáculos que porventura ainda nos mantêm presos à própria matéria, escravizados à matéria. Boa noite, seu Luiz, seja muito bem-vindo. Então, o criminoso arrependido. O primeiro exemplo que nós vimos foi exatamente daquele padre que assassinou o Monsenhor, aquele arcebispo de uma das catedrais de Paris. E a gente viu que aquele padre, quando ele deu a sua comunicação, isso está lá no nosso último encontro, uma das coisas que ele mais, ele trouxe e disse que o ato praticado por ele foi exatamente fruto do seu caráter, porque ele não era um espírito mau. Aí vocês vão pensar comigo, poxa, mas espera aí, alguém que tira a vida de uma outra pessoa não é um espírito mau? E nós aprendemos naqueles exemplos, eu vou fazer essa breve reflexão aqui com vocês, a título de revisão, que não, são coisas distintas. Boa noite, Fabíola, seja muito bem-vinda. São coisas distintas. A maldade, ela vem exatamente de um ato de vontade de realmente ou de efetivamente praticar alguma coisa em prejuízo de alguém. O espírito Verger, que é o nome deste padre, quando ele pratica e ele vai respondendo às perguntas de Kardec e de toda aquela equipe, ele vai dizer que o ato ou o assassino foi em virtude do seu caráter. Em virtude do seu caráter. E aí foi onde a gente abriu um pequeno parênteses para explicar para vocês sobre a neuroplasticidade cerebral. Bom, a Filomena coloca aqui, ele não concordava com as atitudes do Monsenhor e o matou. Sim, até a gente nem adentrou muito, Filomena, nesse aspecto. Mas como ele não concordava com a atitude, mas ele como um padre, e principalmente como uma criatura, e isso ele vai falar depois, num trechinho da sua comunicação, que ele sabia como agir, e ele não deveria ter praticado aquele ato. Mas ele praticou, infelizmente, em virtude do seu caráter. Tá? E aí Cílio ainda coloca aqui, perdoar seria recordar sem sofrer? Oi, Cílio, nós poderíamos dizer que sim. É você recordar porque, primeiro, nós não temos essa capacidade simplesmente de esquecer. É o que você colocou aqui, a gente já bateu muito nisso. Ninguém esquece aquilo que vivenciou. Então, vocês lembram quando a gente falou aqui nesses dias, inclusive da prece coletiva, da gratidão, dos níveis de gratidão? Nós temos que, inclusive no nível mais alto, como diz Joana de Ângeles, agradecer pelo mal que nos acontece? Pois é, o perdão é mais ou menos isso. Você vai perceber que aquilo que foi feito contigo foi uma necessidade para a sua própria evolução e você passa a agradecer. Aquilo que Jesus disse, o escândalo virá, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Ou seja, ele está muito mais atrasado e prejudicado do que você. Então você passa, o perdão seria você exatamente passar a agradecê-lo. Olha, muito obrigado por aquilo que você fez. Você terminou um ciclo para mim que eu precisava.
você foi um instrumento, eu tenho que te agradecer. E aí, né, a gente vai, não é nem só lembrar sem sofrer, a gente vai passar talvez até a ajudá-lo. Pela ajuda que ele proporcionou a nós, a gente já vai passar a ajudá-lo, por que não a evoluir? Lógico, tudo depende de cada caso. Boa noite, Vânia. E a Luísa ainda pergunta aqui, se não se diz bom ou mau caráter? Sim, mas o que acontece? Aí a gente entra dentro daquele parênteses, Luísa, que a gente falou. Essa questão da neuroplasticidade cerebral. O que é isso? A gente falou um pouquinho ontem, não sei se alguns de vocês se lembram, do arqueocórtex e do neocórtex. Ou seja, nosso passado ou o nosso cérebro, a nossa consciência ou o nosso próprio subconsciente, eu vou colocar assim tudo misturado, numa próxima oportunidade a gente vai trabalhar isso direitinho. Mas nós trazemos na nossa consciência todo o patrimônio espiritual que nós conquistamos em existências anteriores. E hoje nós somos o fruto deste patrimônio espiritual. Acontece que, especificamente no caso deste padre, ele trouxe um patrimônio espiritual com ele que, exatamente pelas características, pela personalidade, pelo caráter que ele desenvolveu em existências anteriores, ele não conseguia agir de uma forma diferente agora. Ele se viu diante daquela situação e veio à tona todas aquelas características que ele possuía no passado. E no passado, a sociedade era assim. O famoso olho por olho e dente por dente. Então, nós agimos por instinto, nós agimos por impulso. Então, este mau caráter é como se fosse um impulso ou um instinto dele que o levou a fazer isso. Não é que ele era mau, que ele estava premeditando, que ele queria prejudicar. Não, mas exatamente esta falta de evolução. E a neuroplasticidade que a gente fala é exatamente essa capacidade de nós irmos criando outros circuitos no nosso cérebro, nos mostrando outras formas de agir e, é claro, de preferência de agir sem prejudicar os outros. Pelo contrário, amando-os. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa, um espírito que tem 300 anos que não reencarna. Vocês imaginem, o último contato dele com a matéria, como era o planeta, como que as pessoas resolviam os seus problemas. E aí você traz ele para uma sociedade civilizada como a nossa. Ele vai ter uma tendência a ter determinados comportamentos que ele tinha naquela época. E nem por isso podemos dizer que ele era ou seria uma pessoa má. Mas o comportamento dele está infelizmente moldado daquela forma. Pode até ser que ele evoluiu bastante. E vocês vão ver no nosso próximo caso um exemplo típico desse. Quando o próprio espírito Lemaire, ele vai dizer que ele prometeu ou ele achou que poderia fazer muita coisa, mas ele não estava totalmente preparado. Mas a gente já vai ver no próximo caso. É só para a gente fazer essa breve revisão, para a gente adentrar, porque foi o primeiro caso dos espíritos criminosos, ou que desencarnaram como criminosos arrependidos. E aí nós falamos muito nesse aspecto. O arrependimento, ele tem que ser sincero. Não é aquele arrependimento que fala assim, eu me arrependo, eu não quero sofrer mais. Não, não é esse. É um arrependimento sincero. Aquele do fundo da alma que você fala assim, poxa, eu agi errado, eu não deveria ter feito isso. Eu prometo não fazer e não cometer o mesmo. É um arrependimento sincero que vem lá de dentro. E aí, é claro, nós, vestidos dessa capa chamada corpo físico, muitas das vezes nós nos iludimos e iludimos os outros. Mas espiritualmente falando não tem como. Por quê? Porque o arrependimento ele vai, podemos assim dizer, emitir uma energia que vai fazer parte do seu campo vibratório. Então todos são capazes de perceber o seu arrependimento. Esse é o arrependimento sincero. Vamos ver o que Caninho colocou aqui, o Adriano. O caráter é a fusão do espírito com o meio cultural, social em que o ser está inserido. Vamos assim dizer, Aninha e Adriano, é o seguinte, lá no passado ele já tem a sua personalidade. Quando nós encarnamos agora, o que a gente tem que fazer? Por isso que nós temos aquele período da infância
que é um período onde nós sofremos o mínimo das influências do passado. Durante o período da encarnação, até ele se completar, e aí vamos utilizar expressões do André Luiz, até mais ou menos os 7 anos de idade, nós temos condições de aí sim utilizar-se a cultura, o meio social, a educação que a gente recebe dos pais. Para quê? Para quando chegar na fase da adolescência, nós vamos fundir aquela característica ou caráter lá do passado, nós vamos fundir com o que nós aprendemos no presente. E daí sairá a nossa personalidade atual. Tá? Então, este caráter que veio lá do passado, muitas das vezes, ele sobrepõe ao que você aprendeu aqui. Ou, como a gente vai ver no próximo caso, a educação que a pessoa teve, que esse espírito Lemaire teve, não foi o suficiente para poder mudar o caráter dele das encarnações anteriores. Tá? Então, assim, não vamos dizer que seria essa fusão, mas essa possibilidade de o que você traz do pretérito, com o aprendizado de hoje, você vai modificando e moldando. Essa neuroplasticidade cerebral é isso, essa capacidade que você tem de criar outras conexões no seu cérebro para você ter um comportamento adequado daqui para frente, ok? Então, a gente falou do arrependimento sincero, tá? Nós falamos, e ele deixou muito claro isso na sua própria comunicação, que o fato dele ter se arrependido não significa que ele estava isento da expiação. Por quê? Porque ele próprio iria cobrar isso dele. Então, o fato de você se arrepender não significa que, mas o espírito já foi recolhido no plano espiritual, ele se arrependeu, então ele não sofreu, ele não pagou, ele não foi castigado. Não. Isso não o isenta da expiação. Por quê? Porque para ele próprio adquirir o auto-perdão, ele vai ter que passar por esse processo culminando com a reparação. E como que ele vai reparar? Cada um repara de uma forma diferente. Para ele conquistar o auto-perdão. Tá? Então, não significa que ele está isento da expiação se ele se arrependeu. Não. Então a expiação nem sempre vem antes do arrependimento? A gente já falou, nem sempre. O arrependimento pode vir antes e a expiação ou sofrimento pode vir depois. Outra coisa que nós comentamos é exatamente aquela necessidade de, além do aprendizado, a gente colocar em prática todos os ensinamentos morais. Porque vejam, ele era um padre. Se ele apenas e tão somente cumprisse o seu dever como um padre, com tudo aquilo que ele aprendeu com a igreja e aquilo que ele ensinava para os fiéis, vocês acham que isso não seria o suficiente para ele vencer um mau caráter e ter um comportamento diferente diante, como a Exílio comentou aqui, salvo engano, alguém comentou, diante dessas atitudes, acho que foi Filomeno, das atitudes do arcebispo? Ele não poderia? Lógico, aliás, ele deveria, é um dever dele como um padre. Então ele aprendeu, aliás, isso que ele falou, que foi um dos motivos da vergonha que ele sentia lá no mundo espiritual, porque ele tinha certeza que ele tinha que ter um comportamento diferente. E enfim, uma última lição que a gente tira era a questão do aparecimento da vítima para ele. A gente percebeu que ele não estava preparado para ver a sua vítima. E o próprio arcebispo também teve ali a oportunidade, foi evocado e deu comunicação. Ele falou, olha, eu não apareci, por quê? Porque isso não iria contribuir em nada com ele. Aliás, pelo contrário, poderia ainda aumentar o seu remorso e ele, nessa fase, passar por um processo de culpa muito grande e ele não conseguir se arrepender adequadamente para a sequência. Então, a gente vê, tem casos que a vítima fica ali tomando conta da mente do agressor. Ele não esquece. Por quê? Porque aquilo é uma forma de cobrança. A culpa vai corroendo e a gente sabe que nós sofremos muito com a culpa. Mas no caso do criminoso arrependido, nesse caso específico do padre, não tinha necessidade. Por isso que o arcebispo, a vítima, estava ali, não apareceu, não quis aparecer para ele, para não atrapalhar os seus planos.
Principalmente por quê? Porque o problema dele foi um problema de caráter. E o problema de caráter ele resolve com ele mesmo. Ele não precisa de uma outra pessoa para ele resolver este problema. Ok? Boa noite, Angélica Naves, seja muito bem-vinda. Bom, assim a gente termina essa breve revisão e a gente passa para este próximo espírito, Lemaire, e que tem a sua história. Ele também está inserido como um criminoso arrependido, tá? Claro que em um segundo caso, Kardec vai trazer menos informações, mas nem por isso deixa de ser informações importantes e relevantes. Kardec vai dizer que ele foi condenado pelo Tribunal do Júri e executado no dia 31 de dezembro de 1857 e foi evocado no dia 29 de janeiro. Veja, um mês depois de 1858, um mês depois eles evocam ele. E aí, a gente sabe, né? Cada um, durante o seu desencarne, gente, vai passar por um processo de perturbação diferente. Vai depender muito da ligação que ele mantém com o próprio corpo. E nesse caso específico, a nossa preocupação, ou a preocupação do codificador, era identificar essa principal característica. Ele foi um criminoso? Foi, tanto é que ele foi condenado. A condenação foi justa? Ele mesmo vai responder, foi justa. Ele era um criminoso? Sim, mas ele estava completamente arrependido do que ele fez. Então, tem características diferentes. Ah, porque ele foi um criminoso, esse aqui está fadado ao inferno. Ele vai ficar eternamente, ou ele vai ficar muito tempo, por muitos anos sofrendo no inferno, ou por muitos anos sofrendo no umbral. Não, esqueçam isso. E é exatamente esse paradigma que Kardec está querendo quebrar, mostrando através desses exemplos e dessas evocações como que funciona a vida espiritual. Então, logo quando ele é evocado, né, chegando lá, eles perguntam, peraí, qual é a sensação que você experimenta? Olha para você ver como é que é um espírito arrependido. Primeira coisa que ele falou, olha, eu sinto vergonha. Vergonha por quê? Uma vergonha exatamente diante daquela assembleia é em ter que admitir que ele foi um criminoso, que ele foi inclusive executado, e a forma como ele chegava e se via diante daquela assembleia. Vocês imaginem a luminosidade daquele espírito e a luminosidade dos espíritos superiores que ele estavam, a luminosidade dos próprios. Então, ele se sentia de alguma forma humilhado. Então, o que ele falou? Que a sensação principal dele era a de vergonha. Aí depois Kardec pergunta se após a execução, se ele tinha a noção exata de que ele continuava vivo e dessa nova existência no mundo espiritual. Ele falou que não. Por quê? Porque ele estava passando por uma perturbação tremenda. É isso mesmo, Aninha e Adriana. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E eu não vou nem falar dessa questão da lei de ação e reação. Eu vou falar exatamente do estado de espírito naquele exato momento. Tá? Por quê? Porque esse espírito diz, ele teve noção? Não. Por quê? Ele estava passando por um processo de perturbação. Ele sentia uma dor, mas ele não sabia explicar como é que era essa dor que ele sentia. Kardec pergunta, era uma dor física parecida com a amputação de um membro? Porque tem gente que fala, amputei um membro e ele não está aqui, mas parece que eu sinto ele e ele está dolorido. Aí ele falou, não é isso, eu sinto uma dor, mas assim, parece mais um remorso, parece mais uma dor moral. Mas ele não conseguia entender por quê? Porque ele não tinha essa noção completa. Além da perturbação pela qual ele passava, ele não tinha essa noção completa da continuidade da vida, da imortalidade da alma. Mas ele diz que experimentava um suplício, experimentava uma dor. E essa dor, ela estava no espírito, ela não estava no corpo. Mas o que confundia mais ele? Porque o seu espírito, se eu posso assim dizer, ainda estava ligado ao corpo. Ora, o espírito ligado ao corpo, ele não sabia qual era a sensação de qual corpo. Ele estava nesse processo de perturbação. E aí Kardec pergunta, você viu o seu corpo mutilado? Ele, olha, eu vi qualquer coisa informe, eu vi qualquer coisa estranha. Eu percebi
algo cortando a minha cabeça. Eu sabia que era eu mesmo, mas sabe aquela confusão que eu estava? Era o que ele estava tentando ensinar e explicar para aquela plateia. E aí Kardec continua, mas as impressões advieram exatamente desses fatos? Ou ele falava, ó, eu sentia muito minha dor, eu estava integrado nesta dor. Eu sabia que o meu corpo estava ali, mas eu me via fora e distante dele, e eu sentia todas as suas dores. De novo, a perturbação era muito grande. E com isso, ele falou, olha, eu perdi inclusive a minha própria consciência. E aí, o que acontece? Ora, quando você perde a sua consciência, quando você não consegue ver, quando as coisas, os fatos estão todos embaralhados na sua mente, como que você vai conseguir ter uma noção exata daquilo que está acontecendo? Gente, a gente costuma dizer, experimenta, ou algumas pessoas que já experimentaram uma dor muito forte. Eu posso dizer, tem pessoas que já me relataram, quem tem problema de enxaqueca, ou qualquer tipo de dor, uma dor crônica, não consegue pensar em mais nada. A dor não deixa você raciocinar. Agora vocês imaginem nesse caso, onde o ser é decapitado e ele se encontra ali naquela confusão. Então ele não consegue ter um raciocínio correto, um raciocínio adequado. E aí, naquele momento, e a gente sabe, o desligamento do espírito com a matéria, a gente viu no primeiro capítulo dessa segunda parte, ele também depende de cada criatura, de cada ser, tem todo o trabalho e auxílio da espiritualidade, mas a gente vai percebendo que quanto maior for esta ligação, maior o sofrimento e maior será a dificuldade de separação de um com o outro. A Heloísa está falando, eu já ouvi falar sim dessa fibromialgia, que é uma dor assim muito intensa e complicada. Bom, mas outra coisa que Kardec ali foi perguntando para ele é exatamente sobre si, porque ele foi um criminoso, e ele foi um criminoso que praticou crime com outras pessoas. E Kardec foi perguntando sobre ele e os seus outros companheiros, se eles estavam juntos, se eles se viam juntos, qual era a sensação que eles experimentavam, se eles ali estavam, por exemplo, sentindo a cólera, porque você imagina, a partir do momento que, mesmo você, as pessoas são geralmente assim, né? Você pratica algum fato, muitas das vezes você encontra justificativa para o ato que você praticou, você se considera certo e correto no seu comportamento e você não aceita e passa, inclusive, a culpar ou a encolerizar-se contra aqueles que fizeram o seu julgamento. Então Kardec se perguntou, peraí, ali, vocês estavam ali principalmente preocupados com isso, vocês estavam encolerizados com as pessoas, a própria fisionomia do cadáver muitas das vezes nos mostra como que o espírito desencarna. E essa fisionomia, essa característica, a forma como ele se mostra, isso é fruto de uma vontade ou são contrações nervosas? E ele falou, não, a gente estava ali e a maioria delas, ou das pessoas, estava exatamente com aquela fisionomia por vontade do próprio espírito, que ainda não estava totalmente desligado da matéria, ou seja, ele ainda passava para o corpo, mesmo depois de morto, essas sensações ou essa própria fisionomia. Veja que coisa interessante, né? E muitas das vezes a gente acha, morreu, acabou, já separou, e não é bem assim, ainda existe uma certa ligação. Mais uma vez, ele fala, a principal sensação que eu senti foi justamente o remorso, logo quando eu cheguei aqui nesta nova vida. Deixa eu ver aqui, Filomena fala... O livro do Paulo Estevam, ele é muito interessante, tem muitas coisas ali, viu, Filomena, que a gente precisa avançar e estudar, mas é interessante sim a forma como aconteceu com Paulo de Tarso.
E lógico, e ele não estava nessa condição de criminoso, muito pelo contrário, ele já estava integrado com o próprio Cristo. Isso é interessante. Com certeza, foi só perseguição. Por quê? Ou perseguição a quem? Perseguição aos próprios cristãos. Gente, nós chegamos aqui ao finalzinho do nosso programa, do nosso momento. Eu vou exatamente encerrar por aqui e eu volto no nosso próximo encontro, fechando esse e já trabalhando com outro espírito. É porque a gente ficou muito tempo distante, né? E aí eu me achei necessário fazer essa breve revisão com vocês de onde nós paramos. Agradeço mais uma vez a todos vocês o carinho, a dedicação, as orações, as vibrações. E fica aqui o nosso abraço, uma excelente noite para todos e até o nosso próximo encontro. Que assim seja.